E aí pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, agora a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Mas vamos lá, nós hoje vamos falar sobre conceitos sobre o estudo de processos metalogenéticos. Bem, de início nós precisamos definir o que seria os recursos minerais. Então, recursos minerais eles são concentrações de materiais rochosos que podem ser utilizados pelo homem, tá? Eles são fonte de grande parte dos materiais que compõem a base da sociedade industrial moderna. Entre esses encontra-se o ferro, o cobre, alumínio, zinco, ouro, materiais de construção, dentre outros, né? Bem, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e minerais radioativos, que contêm urânio e tório, por exemplo, eles estão excluídos deste grupo e pertencentes ao grupo dos recursos energéticos. Os depósitos minerais eles são tipos especiais de rochas, as quais, assim como todas as demais, têm sido continuamente criadas e destruídas pelos processos geológicos que atuam no interior da superfície, no interior e também na superfície da Terra, né? E esses processos são chamados os processos metalogenéticos, compreendem as mudanças químicas nos quais os elementos ou os compostos que estavam dispersos em grandes volumes de rocha foram coletados e concentrados nos espaços relativamente pequenos para formar as zonas mineralizadas, tá? Então, quando nós falamos de recursos minerais, esses recursos minerais eles não são renováveis, tá? Por conta dessa relação desses processos que duram milhões e milhões de anos. Portanto, não é utilizado dentro da nossa escala da nossa humanidade. Tá? Eles podem ser, alguns podem ser reciclados, mas é outra forma, tá? O processo de procurar e encontrar um depósito mineral, avaliá-lo economicamente, extrair, beneficiar o recurso e finalmente recuperar a paisagem, o ambiente natural da área minerada é denominado de ciclo de vida de um depósito mineral. O processo completo exige um tempo normalmente longo e despiedoso. Ele sempre requerendo o uso de tecnologias e equipamentos modernos sob a supervisão multidisciplinar de especialistas experientes. Então, se nós formos observar na engenharia de minas, é um processo bem longo que começa na parte de geologia, com pesquisa mineral, até a parte de extração do mineral, desenvolvimento da mina, métodos de beneficiamento, até a fase de fechamento da mina, que é uma fase extremamente complexa. Hoje em dia, muitos trabalhos de pesquisa são realizados tendendo-se a compreender e quantificar os processos metalogenéticos, incluindo a identificação de fontes dos metais, meios de transporte, mecanismos de deposição, controles estruturais em todas as escalas e na caracterização dos fenômenos pós-deposicionais que atingem os corpos mineralizados. Quando nós observamos esses estudos, né, um dos principais estudos que dá uma ligação, interpretação, um dos estudos mais recentes que dá uma interpretação um pouco mais lógica à relação de desenvolvimento de modelos de depósitos minerais é o do Campbell, né, um australiano, que ele mostra esse trabalho aqui, The Mineral System Concept, a chave para alvos de exploração, né? De uma forma mais simplificada aqui da Geoscience Australian, né, nós conseguimos observar uma forma um pouco mais dinâmica de verificar isso. Como seria? Nós vamos ter uma fase global, de uma fase global a uma fase mais simplificada, a fase de depósito. Então, nós teríamos que, com relação ao tempo, nós vamos ter uma diferenciação crustal, ou seja, aquele determinado elemento ele está disperso dentro da crosta de uma forma que, por algum motivo, alguma tectônica ou geralmente ambientes tectônicos têm relação com essas migrações desses elementos que estão lá dispersos na rocha, né? Então, eles vão produzir um enriquecimento inicial. Isso muito possivelmente por processos geodinâmicos e tectônicos, né? Após esses processos geotectônicos e dinâmicos, ainda eles já vão concentrar para uma escala um pouco menor e ainda com o dinamismo e a continuação desses processos tectônicos, através, por exemplo, de fluidos, né? De alguns tipos de fluidos, podem haver uma concentração desse mineral.
E essa concentração ela pode ser relacionada a uma concentração maior ainda, se a continuação desses fluidos ou a interação desses elementos continuarem ainda, até gerar um depósito mineral, ou seja, uma concentração anômala ou extremamente alta de um determinado bem mineral, de um recurso mineral que nós queremos extrair, tá bom? Então a gente consegue observar bem nessa figura aqui que os processos geodinâmicos concentram commodities em uma região forte na escala regional e distrital, certo? Então a ideia nossa é tentar avaliar como encontrar ou como identificar esses modelos de depósitos, né? Um outro exemplo também clássico aqui, 1997, do Knox e o Robson, tá? É um modelo conceitual de um sistema mineral e seus atributos críticos, ou seja, nós conseguimos observar que através, em escalas gigantescas de 5 a 500 km, por exemplo, se nós observarmos que nós temos determinada fonte de metais e fontes ligantes, por exemplo, e nós temos trajetória de fluxo de fluidos que foi gerados por uma energia, algum tipo de energia tectônica, aquecimento, intrusão, movimento de placas, o que for, vai fazer com que ocorra uma trajetória de fluxos. Esses fluxos de fluidos vão ser transportados e esses transportes através de migração, eles vão chegar até um determinado ponto que seria a nossa armadilha. O que seria essa armadilha? Geralmente em escala de distrito, ou seja, na ordem de 500 até de meio quilômetro até 10 quilômetros, por exemplo, nós vamos ter que eu posso ter algum processo, como por exemplo variação de pH, EH, ou uma trapa, ou uma impermeabilidade na rocha, por exemplo, alguma coisa do tipo assim, que a gente vai ver com mais detalhe mais à frente. Vamos desenvolver os modelos de depósitos minerais nesses pontos aqui, ou seja, vou ter uma interação fluido-rocha, vou ter uma mistura de fluidos aqui e uma concentração anômala de determinados commodities, por exemplo. Esses fluidos eles podem ter sua descarga, zona de descarga de dispersão, e essa zona de descarga e dispersão também vão servir, por exemplo, para a gente identificar elementos farejadores ou elementos que sejam importantes para a identificação do modelo de depósito mineral e a própria localização do depósito. Tá? Bem, mas os depósitos minerais eles não estão distribuídos randomicamente no planeta, ou seja, eles estão relacionados a ambientes tectônicos. Então, a ideia inicial é sempre nós conseguirmos identificar esses modelos principais. Eles vão estar concentrados em determinadas regiões, ambientes tectônicos específicos, como, por exemplo, depósito do tipo cobre-pófero, por exemplo. Os depósitos do tipo cobre-pófero, eles têm cobre e ouro-pófero, né? Eles têm a maior concentração próximo às zonas de choque de placas tectônicas devido à alta fusão de material e intrusão de rochas graníticas, que vai gerar todo o modelo em si. E, por exemplo, em zonas de margem convergente, nós conseguimos observar bem as fases orogênicas, principalmente nas separações continentais, tá certo? A gente consegue observar bem esses modelos aqui. Então, nas fases de concentração, ou seja, nas fases em que há a formação de novos continentes, nós conseguimos observar bem essa geração desses elementos. E quais commodities estão incluídas na definição de depósitos minerais? A definição econômica de um depósito mineral é fornecida de um minério fornecida acima, incluiria minérios de metais, minérios de pedras preciosas, minérios de minas utilizados como matéria-prima para a produção de produtos químicos industriais, por exemplo, minérios de minerais utilizados em produtos industriais, rochas como agregado para a construção civil. E quais são os importantes minerados? Então, por tonelagem, a gente observa que os principais commodities minerados não são os minérios, mas sim o carvão e os materiais de construção, como agregados e outros mais. O minério de ferro vem depois.
E a produção em tonelagem de vários minerais industriais também é muito maior do que todos os minerais metálicos, exceto o ferro. Se nós conseguimos observar aqui a produção aqui de minério de ferro, ele é muito maior do que todos os minerais metálicos que a gente pode observar aqui na parte de cima da tabela, né? Só que nós observamos também outra diferença aqui nessa tabela, que nós vamos observar mais à frente. A extração de vários metais, por exemplo, ferro, alumínio, cobre, zinco, níquel, ouro, entretanto, está entre as poucas commodities que temos de valor e cada um contribui para a ordem de 0,1% no valor do dólar da economia do mundo. Ou seja, todos esses minerais aqui, prata, urânio, níquel, cobre, zinco, alumínio, eles têm um valor mais alto para a sua custo de extração. O valor por tonelada é bem mais alto do que os valores dos metais de ferro ou minerais agregados. Quais seriam os produtos mais importantes minerados? Seriam os que estão aqui com baixo custo de extração e alto valor agregado, digamos assim. Então a gente estaria falando aqui da ordem de minerais que são utilizados como minerais industriais, minerais de energia e minerais metálicos, né? Por exemplo, o ferro, os agregados aqui, eles teriam uma grande concentração, eles são facilmente extraídos, né, entre aspas, né, tirando o ferro, os depósitos são facilmente extraídos, enquanto que os minerais que agregam mais valor no mercado, ou seja, a tonelada é bem mais alta, o valor do preço do custo do minério é bem mais alto, seriam nos minerais como, por exemplo, o ouro, os minerais do grupo da platina e os diamantes, que eles estariam aqui com uma pequena concentração desses minerais, eles têm um alto valor no mercado. E o que constitui um depósito mineral? Aqui a gente observa uma seção transversal esquemática, né, de uma mina a céu aberto. A gente consegue observar aqui a forma do open pit, aqui, do pit aberto, né? Ilustrando as definições geológicas, ou seja, a forma do minério, tá? E econômicas e de engenharia de minério modeladas no caso de um modelo de cobre pórfiro, ou seja, intrusão granítica gerando esse modelo de cobre pórfiro aqui, tá? Então toda a zona minerada aqui para a área de mina de céu aberto, ela fica concentrada aqui e é uma facilidade para extração do depósito. Então a forma com que esse depósito ele é removido aqui, eu vou observar o minério aqui e além de concentrações um pouco mais altas desse próprio minério, que seriam relacionadas justamente ao enriquecimento do minério por meio supergênico, tá? Primeiro seria removida toda essa capinha aqui, mas nós conseguimos observar muito bem aqui como o modelo do minério ele é importante nós identificarmos o modelo e a forma do corpo mineralizado para identificar a melhor forma possível de extração do minério, reduzindo custos, aumentando também seguranças, tentando chegar no mais ideal possível do modelo de extração ideal, tá? Então, foi observada primeiro uma reserva de minério bem grande, tá? Em que foi desenvolvido a forma de mina a céu aberto e posteriormente vai ser removido uma parte uma reserva subterrânea do minério, quando o minério for totalmente explorado na mina de modelo de céu aberto. E nesse meio termo aqui é observado também a forma da ganga, como é que ela está distribuída e também a melhor forma de processamento desse bem mineral. A extração de uma commodity econômica do minério. Então, o que seria isso? Bem, o minério ele contém minerais de minério misturados com outros minerais, como a ganga, por exemplo, dos quais devem ser separados por moagem para decompor o minério em minerais constituintes, seguido tipicamente, por exemplo, de flotação para separar os minerais de interesse econômico da ganga. Tá? Posteriormente, a maioria dos minerais de minério metais, eles não são metais nativos, ou seja, esses minerais eles são compostos nos quais os metais eles estão ligados e dos quais devem ser extraídos. Da mesma forma, muitos minerais industriais eles precisam ser refinados ou processados, beneficiados antes da venda, claro, né?
E os métodos de processamento de minério podem ser através de flotação, refino e extração, e eles são escolhidos com base na mineralogia do minério, ou seja, quais são os minerais que estão agregados àquele corpo mineral, aquele bem mineral, aquele minério em si, e as características físicas do próprio minério. Nós conseguimos observar que depois do estudo geológico, nós vamos para o processo de mina, em que vamos ter o minério, identificar o minério e separar o minério do rejeito. E posteriormente, através de métodos de processamento, como flotação, por exemplo, separar o minério da ganga, tá? E posteriormente selecionar para formar ele, pode ser fusão, refino, ou o que for, para gerar produtos como metais ou minerais industriais, ou outros subprodutos, né? E assim sucessivamente. Bem na mineralogia dos minérios. Nessa tabela aqui a gente consegue observar bem quais são os principais minérios ou bens, os minerais minérios que são extraídos, tá? Muitos minerais minério, eles são minerais relativamente raros. Alguns são difundidos como minerais acessórios em muitos tipos de rochas ígneas, metamórficas e até sedimentares. Outros estão presentes apenas em minérios. Minerais importantes, os minerais mais importantes eles vão incluir metais nativos, sulfetos, sulfossais, óxidos e hidróxidos e silicatos. Alguns carbonatos, não, quase todos os carbonatos e minerais específicos de outras classes. Aqui a gente consegue observar bem, por exemplo, os minerais de ferro, como sulfetos, sulfossais, arsenetos, por exemplo, no caso são os sulfetos aqui, temos a pirita e a pirrotita, tá? Como óxidos temos a hematita, magnetita e como carbonato nós também temos a siderita. Outro elemento que também é bem utilizado, que é na forma de óxidos e carbonatos, os óxidos de manganês piroluzita e de carbonatos de manganês rodocrosita, tá? Alumínio, nós temos a maior parte deles são em forma de óxidos, como gibsita, boehmita. Principais sulfetos que são extraídos de cobre, por exemplo, calcopirita, bornita, calcocita, tá? A esfalerita, que é um sulfeto de zinco. O urânio, a uraninita, que é uma forma de óxidos, tá? E também nós temos a carnotita. Minerais nativos, por exemplo, nós temos como ouro, prata, platinoides, tá? E vários outros aqui, molibdênio, sulfeto de molibdênio, molibdenita, que são exemplos para depósito do tipo cobre-pórfiro, e assim sucessivamente. Bem, mas para a gente... Essa é uma parte nova que eu resolvi incluir, que é para dar uma melhorada aqui no conhecimento de alguns. Podem ser que vocês já saibam disso, mas eu queria reforçar essa ideia, porque a gente está falando sobre o conceito dos estudos de processos metalogenéticos. Então, quando estudamos sobre a classificação geoquímica de Goldschmidt, ela é uma classificação que ela é baseada na afinidade da ligação predominante dos elementos químicos, né? E foi originalmente formulada para explicar a diferenciação química da Terra em núcleo, manto e manto silicático, claro, né? E a própria atmosfera, crosta em si. A subdivisão dos minerais segundo Goldschmidt são em litófilos, calcófilos, siderófilos e atmófilos. Nós vamos ver que tem outro ainda que foi recentemente incluída, que são os hidrófilos, mas isso vai ser especificamente para nós da mineração em si, tá? Os elementos litófilos são os elementos que se combinam com o oxigênio, predominantemente em óxidos e minerais de silicato. Os calcófilos, eles são elementos que se combinam com o enxofre, predominantemente em minerais sulfetados, tá? Os calcófilos são predominantemente em minerais sulfetados. Os siderófilos aqui, eles são elementos que ocorrem como metais nativos ou como os ligas, e os atmófilos são os elementos que formam os gases elementares, tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente isso. Aqui nós observamos na tabela os litófilos, são todos esses esbranquiçados aqui, ou seja, temos elementos terras raras, esses elementos lítio, sódio, vários outros aqui. Temos os siderófilos, ou seja, que tem afinidade a formar elementos nativos ou com alguns ligantes, tá? Calcófilos, todos esses em cinza aqui mais escuro, tá? A gente consegue observar dele, bem?
e os atmófilos, que são os gases que podem ser observados aqui. Cada um deles vai ter suas características. E quando a gente observa esses quadradinhos aqui, ou seja, eles têm uma afinidade com o outro. Por exemplo, esses siderófilos, eles têm afinidade em serem calcófilos, ou seja, eles têm afinidade em formar sulfetos. A gente vai ver isso com mais detalhes um pouco mais à frente. Esses elementos são calcófilos, podem ter afinidade também com os elementos litófilos, ou seja, formar ligações entre eles. Então, vamos ver aqui mais à frente um pouquinho. Então, cada um desses grupos de elementos são sistematicamente posicionados dentro da tabela periódica. Observado aqui. Alguns elementos podem ter 2 ou 3 afinidades de ligação, dependendo do ambiente geoquímico, ou seja, dependendo de como eles estão lá. Vai depender de pH, fugacidade de oxigênio e enxofre, concentração do próprio mineral lá dentro, tipo de fluido e assim sucessivamente. E conforme indicado pelas afinidades secundárias, tá? Mostradas na figura. Quando comparamos as figuras abaixo, ou seja, a tabela periódica com essa daqui da produção por valor dos bens dos commodities minerais, nós observamos que os mais importantes são os calcófilos e os elementos siderófilos. Tá? Ou seja, os calcófilos aqui e os elementos siderófilos. Como, por exemplo, prata, ouro, cobre, chumbo e platina, né? Isso vem porque, historicamente, a mineração de metais nativos e mineração de sulfeto dominou a indústria devido à relativa facilidade e baixos custos de extração. Posteriormente, com o advento da melhoria das técnicas de beneficiamento mineral, é que os outros elementos foram mais facilmente encontrados. Tá? Bem, mas como eu resolvi botar esse slide também para a gente especificar cada uma dessas características, que é extremamente importante, tá? Tá um pouquinho enfraquecido aqui em azul, mas dá para a gente observar bem aqui os elementos calcófilos. Os elementos calcófilos, quando a fugacidade de oxigênio, ou seja, é uma das características de um ambiente geotectônico, tá? Quando a fugacidade de oxigênio for suficientemente baixa e o conteúdo de enxofre for alto, por exemplo, o suficiente, esses elementos se cristalizam na forma de sulfetos. Ou seja, todos esses elementos aqui, tá? Com exceção do ouro, se eles tiverem essa fugacidade baixa de oxigênio, podem ser que eles se cristalizam na forma de sulfetos. Tá? Por exemplo, o cobre ele tem uma natureza fortemente calcófila. Ele não entra na estrutura dos silicatos e ocorre na maioria das rochas ígneas como sendo acessórios sulfetados, ou seja, eles vão estar como minerais acessórios, ou seja, em baixa concentração vai estar lá dentro de arsenopirita não, dentro de calcocita, calcopirita e assim, tá? Bem, sulfetos são muito mais abundantes em rochas de natureza básica do que ácida. Então isso já é uma característica também que facilita com que os elementos calcófilos vão ter mais afinidade a rochas básicas, tá? Por exemplo, os magmas básicos eles são enriquecidos em elementos calcófilos, por exemplo. Eles contêm concentrações de pirita, pirrotita, o ferro níquel na forma de pentlandita, esfalerita, o zinco na forma de esfalerita, chumbo na forma de galena, cobre na forma de calcopirita ou bornita, por exemplo, e a prata na forma de argentinita. Tá? Então, nessas rochas, o zinco, o cromo e o níquel, por exemplo, e outros, né, também ocorrem em fases silicáticas. Tá? Mas só para a gente tomar de exemplo algumas características que os elementos calcófilos têm. E os elementos siderófilos? Todos os elementos siderófilos têm tendência a ser calcófilos. Tá? Todos. Bem, os elementos de natureza calcófila e siderófila correspondem aos metais do grupo de transição da tabela periódica. Certo? Por isso que os elementos fortemente siderófilos, tá? Aqueles chamados de platinoides, esses aqui, rubídio, paládio, ósmio, irídio, platina, nas rochas ígneas, principalmente básicas e ultrabásicas, tá? Ocorrem associados a metais nativos segregados de sulfetos, arsenetos e etc. E os elementos litófilos? A maioria dos elementos traço nas rochas substituem os elementos maiores e menores nas faces silicatadas, ou faces silicáticas, tá?
é o grupo de elementos mais importante no estudo da petrogênese das rochas magmáticas, como cristalização fracionada, fusão e mistura, dentre outros, tá? Além de também ser interessante na formação de depósitos de minerais industriais. E para a gente identificar isso, nós ainda podemos trabalhar um pouco com elementos hidrófilos. Eu sei que eu não falei um pouquinho sobre isso, ele é um pouco mais difícil de ver sobre esse assunto, mas temos esses elementos hidrófilos. O que são esses elementos hidrófilos? Eles são elementos que têm o seu comportamento fortemente afetado pela presença de água, principalmente água, quando for trabalharmos muito com modelos de depósitos de hidrotermais, a gente vai ver sobre isso um pouquinho, tá? Então, quando o magma coexiste justamente com uma fase fluida, aquosa, os elementos hidrófilos eles são fortemente particionados em favor dessa fase, ou seja, eles tendem a migrar junto com o fluido, junto com a água. São eles: ouro, berilo, boro, cloro, lítio, molibdênio, nióbio e o próprio estânio. Existem elementos por si só que têm tendência a serem coordenados pela água. Assim, tendem a formar cloretos, sulfatos, dentre outros, presentes em íons de água. E esta forte afinidade ela explica a presença desses elementos, por exemplo, em pegmatitos, tá? E em rochas alteradas por hidrotermalismo. Pode-se observar também que estes elementos hidrófilos, na ausência de uma fase fluida aquosa, comportam-se como elementos litófilos, como lítio, calcófilos, molibdênio e siderófilos, ouro, por exemplo. Então, como a gente está aqui na superfície, a gente está interessado em qualquer elemento que esteja anômalo na nossa crosta continental, na nossa crosta terrestre, né? Tanto continental como oceânica. Então, qualquer rocha da crosta terrestre ela contém todos os 92 elementos que ocorrem naturalmente. Tá? Então, a composição química da crosta como um todo, que é conhecido como composição química média, ela foi estimada por análises químicas medidas, tá, em um grande número de amostras de rochas crustais. As concentrações dos elementos na crosta variam ao longo de muitas ordens de magnitude, tá? E vai depender, pode ser elementos grandes em porcentagem, elementos em partes por milhão, partes por bilhão e até partes por trilhão. Isso vai depender da concentração desses elementos químicos na crosta, tá? Mas quando a gente observa, por exemplo, esses elementos maiores aqui, oxigênio, silício, alumínio, que são os que fazem parte dos principais minerais que compõem a crosta terrestre em si, eles têm altas concentrações, principalmente até o potássio. A partir do potássio, nós já começamos a reduzir nossas concentrações, tá? Então, nós temos um pouco mais de titânio, manganês em si. E assim sucessivamente, ele já tem uma redução alta na quantidade desses bens em bem minerais, tá? Nós observarmos aqui eles estão em porcentagem, aqui eles já estão aqui em ppm, aqui já em ppm ainda também, já em ppb e ppt. Então qualquer produto anômalo, ou seja, qualquer concentração acima desses valores aqui, pode ser um possível depósito mineral, tá? É um recurso mineral, mas pode ser desenvolvido por um depósito mineral. Então, esses padrões de concentração elementar da crosta média, eles refletem a abundância desses elementos no sistema solar, ou seja, a abundância cósmica, e o particionamento químico durante a condensação da Terra, ou seja, durante o resfriamento terrestre, tá? A partir da aglutinação dos materiais que estavam dentro da nuvem ao redor do Sol quando ocorreu a formação do sistema solar, tá? Em geral, a abundância dos elementos no sistema solar ele diminui com o aumento do número atômico. Isso aí a gente conseguiu observar bem na tabela anterior. Fortemente no caso dos números maiores do que os do ferro, que é número atômico 26. Também existe um padrão de elementos com o número atômico par, que eles são mais abundantes do que os elementos com massa semelhante. Mas desde a condensação da Terra, desde o resfriamento da Terra, como um planeta rochoso, tá? Condensação seria resfriamento. Esse resfriamento como um planeta rochoso, esses elementos foram particionados, fracionados internamente em escala global, como resultado de dois processos, tá?
Então, uma foi a separação para o núcleo metálico, ou seja, a migração de elementos mais pesados para a relação do núcleo, tá? Então, nós tivemos a migração de um núcleo metálico e um manto primitivo que concentra todos os elementos mais leves, silicáticos, tá? E todos os elementos siderófilos foram de fusão para o núcleo, tá? Então, a fusão do manto superior progressivamente ao longo da história da Terra produziu uma crosta flutuante, ou seja, aquela capinha lá, que ela é quimicamente distinta e duradoura, diferentemente das outras. Alguns elementos eles são mais abundantes na crosta do que na Terra como um todo. A gente vai conseguir observar isso à medida que a gente observa esses gráficos aqui, com base nos outros, nos dados anteriores. Com exceção do ferro, né, com exceção do ferro, do alumínio e do titânio, que tem umas concentrações relativamente altas, todos os outros elementos em concentração de elementos traço, eles têm um valor econômico agregado, tá? E esses elementos traço eles estão presentes como componentes geralmente secundários em uma solução sólida de minerais silicáticos e dióxidos, como por exemplo o cobre em silicatos máficos, tá? E também como acessórios, como por exemplo o zircão, a zircônia no zircão. E nesse momento a gente encerra um pouquinho a parte sobre conceitos metalogenéticos, mas nós vamos iniciar agora a parte na próxima aula. Nós vamos falar sobre os termos mais usuais para gênese de depósitos minerais, tá? Se vê na próxima aula.